Trilhas da Democracia de hoje debate a questão indígena no governo Jair Bolsonaro. Os nossos convidados são Carmen Pancararu, representante dos trabalhadores da saúde indígena no Conselho Nacional de Saúde, e Thalisson Nauá, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, a primeira pergunta que eu faço a vocês é, passados 6 meses do atual governo, o que já pode ser percebido como retirada, limitação dos direitos dos povos indígenas no Brasil? É perceptível a redução de direito dos povos indígenas marcados na atual conjuntura. A gestão atual inicia com o decreto 870, onde ele transfere as questões dos territórios indígenas para o Ministério da Agricultura. Isso foi muito complicado para os povos indígenas, né, visto que o Ministério da Cultura tem todo um interesse, né, nas questões territoriais, nas questões ambientais, envolvendo, inclusive, o direito dos povos indígenas sobre o usufruto da terra. Então, recebemos isso como uma forte ameaça, né, de perca de direito, uma vez que começa a ameaçar os direitos originários dos povos indígenas ao usufruto do seu território, né, pelo que historicamente já ocorre. As terras indígenas, de usufruto dos povos, ficar à disposição do Ministério da Agricultura ficar condicionada às decisões da bancada ruralista, que... Botou a raposa para tomar conta do galinheiro. Exatamente, é esse sentimento, que começamos a nos sentir acuados, né, uma vez que todo o interesse da bancada ruralista sobre a questão territorial, mineral, ambiental, né, ela vem de encontro a tudo que nós defendemos enquanto usuários da terra, enquanto zeladores pelo meio ambiente, a qual desejamos que seja permanente. E os povos indígenas sofreram esse impacto e viram com muita preocupação. Foi um dos motivos de tantas mobilizações, inclusive no ATL, que reuniu um público de mais ou menos 5.000 pessoas, e deixamos isso muito claro, buscamos vários tipos de mobilização, inclusive sensibilizando o Congresso Nacional para que fosse revista esse decreto 870 e devolvesse à FUNAI a questão do território, e outras políticas, porque a FUNAI, esse decreto esfacelava todas as estruturas da FUNAI. E aí a gente se envolveu, todos os indígenas se envolveram na busca da derrubada desse decreto, para que a FUNAI voltasse a ser responsável por toda essa questão das políticas indigenistas. E Thalisson, você que está dentro de uma universidade pública federal, como é que você sente esse início de governo? Então, com relação, assim, o governo Bolsonaro, ele vem e ele não ataca especificamente somente os povos indígenas, sobretudo também, Então, a gente também sente muito da entrada dele no poder, e eu trazendo especificamente a minha relação com a educação, depois que eu entrei no ensino superior, o principal ataque seria a política de permanência desses estudantes indígenas na universidade, muitos dos meus parentes se organizaram no ano passado para reivindicar e lutar pela permanência da Bolsa Permanência, que é uma política do governo desde o período, se não me engano, do governo Lula, e que vem garantindo a permanência desses estudantes indígenas, e não só a permanência, mas fazer com que esses indígenas acessem esses espaços, e com a finalização dos cursos, você poder dar sua devolutiva para o seu povo, E aí você, com a entrada do governo Bolsonaro,
e especificamente nesse ano, você vê a educação sendo uma área praticamente retirada de todos os investimentos, né? E especificamente com relação à política de bolsas, as universidades não têm mais o valor montante suficiente para dar conta da presença desses sujeitos diferenciados, vamos dizer assim, que a política de cotas começou a abarcar a partir que ela foi implementada em 2012. Carlos, você tem uma ideia de quantos estudantes indígenas hoje se encontram em universidades públicas federais? A nível Nordeste, existem mais de 19 mil indígenas. Na rede pública, especificamente a federal, especificamente mais... 19 mil no sistema universitário, é isso? Isso, públicas e privadas. Aham. Especificamente em Pernambuco, pela falta das universidades terem essa preocupação em quantificar os indígenas, a gente não tem números claros. Então, hoje mesmo, existem pesquisadores que fazem um trabalho para identificar esses indígenas e entender o contexto desses indígenas na universidade, mas a gente não pode calcular, mas especificamente com relação à minha experiência, eu consigo perceber pouquíssimos em universidades federais, aqui em Pernambuco. Isso se dá sobretudo porque as universidades ainda têm um sistema elitista. O acesso ao ensino superior por estudantes indígenas, ainda é dificultoso. E tanto é que muitas universidades públicas, sobretudo do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, implementam políticas diferenciadas de vestibulares para que esses indígenas eles consigam ter acesso a esses espaços que ainda são espaços de privilégio. Então, com relação a Pernambuco, a gente não é possível quantificar especificamente, mas eu poderia dizer que aqui em Recife você conta nos dedos quem é indígena na universidade. Carmen, falando um pouco sobre saúde, né, que é a tua área. Qual foi o impacto do combate feito pelo atual governo em relação ao programa Mais Médicos? Qual é o impacto sobre os povos indígenas? O impacto bem negativo. Com o programa Mais Médicos, conseguimos levar saúde nos difícil acesso. Etnias onde nunca tinha tido o profissional médico pelas dificuldades, né, de permanência em área, das exigências do próprio modelo de contrato, que é fazer 40 horas semanais, pelo menos 6 horas diárias dentro de aldeia. Então, por essas dificuldades, a gente não conseguia esse profissional para muitas etnias. Com a chegada do Mais Médico, a gente conseguiu ampliar esse espaço, né? Inclusive, a saúde indígena trabalhou com 317 médicos do programa Mais Médicos, onde a gente pôde espalhar 17 médicos do programa Mais Médico, né? Na maioria cubano. Uhum. A gente conseguiu levar esses médicos para o interior da Amazônia. Nós conseguimos levar médicos aonde a gente não tinha conseguido até então. Com a retirada do programa, a gente voltou a comunidade sentiu o impacto disso, porque foi tirado os médicos e não substituídos. Então, as equipes multidisciplinares, elas continuam trabalhando, porém incompleta, né, porque a gente não conseguiu repor esses profissionais. Até mesmo aqui em Pernambuco, que é considerado de fácil acesso, a gente ainda não conseguiu ocupar todas as vagas que era ocupada pelo programa Mais Médico. A gente não conseguiu ocupar com essa nova, essa nova seleção que teve. Ainda não foi possível, né? Chegou até a divulgar, teve área como Carnalbeira da Penha e outra que teve médicos inscritos para ir para lá, mas quando conhece a realidade não permanece. Tem dificuldade para permanecer, porque precisa trabalhar em cima de serra, ficar mais tempo dentro da área indígena, né? Então tem essa dificuldade de completar a
as equipes multidisciplinar. A gente não consegue o profissional Bom, imagino disponível a isso. Se em Pernambuco a realidade é essa, no Acre, na Amazônia Legal, a situação é muito mais grave. Existe uma questão que eu acho que é fundamental, que é a ocupação desses cargos de médicos por indígenas, né? Especificamente na região que eu poderia citar, que no caso é do meu povo, quem atende é uma médica Naua. E ela atende não só o meu povo, o povo Naua, como o povo Nuquini e o povo Puianaua. Mas a gente reconhece que, mesmo ela sendo Naua, há dificuldade. Dentro do território do meu povo, existem grandes limitações, e uma delas que eu posso citar é o acesso, por exemplo, à gasolina. Tudo funciona à base de gasolina. As trocas, inclusive, que os próprios indígenas às vezes precisam descer para a cidade para poder vender o seu material, vender o que produz na aldeia, é a base de gasolina. Ou então, quando você precisa de um determinado insumo e você não tem, você troca com um parente por meio da gasolina também. Então, é dificultoso alcançar esses espaços, né, principalmente do meu povo, porque você tem um gasto muito alto para isso. E a gasolina, como nós sabemos, ela vive nesse sobe e desce de valor, e aí há essa grande limitação. E também especificamente por conta das vias, que não são vias de terra, né? São vias fluviais. Para subir até a aldeia do meu povo, a gente sobe pelo rio Moa, e esse rio com muitas curvas leva até 12 horas de viagem para você subir. Então, se você vai a um determinado atendimento, se você vai em determinado atendimento com determinada população, é possível que você não consiga atender o suficiente, porque, inclusive, dentro do nosso território, as casas elas são muito separadas, muito distantes umas das outras. Então, você tem a limitação de chegar lá e também de retornar. Quando você vai, geralmente, você passa de uma semana atendendo para dar conta da população no território. Então, são limitações grandes e que são enfrentamentos que nós, povos indígenas, temos que superar cada dia, né, praticamente. Carmen, antes do intervalo, você pediu a palavra para falar sobre essa situação dos médicos, da dificuldade do acesso dos médicos aos vários povos indígenas no Brasil. Sim, pelas dificuldades de acesso às terras indígenas, né, principalmente nas regiões, na Amazônia mesmo, onde se estabelece a questão geográfica é muito diferente, é muito distante, um povo do outro, uma etnia da outra, né, e disponibilizar profissionais de saúde para atender essa comunidade demanda toda uma logística diferente. Ele falou da logística de 12 horas de viagem para acessar uma determinada comunidade. A gente tem experiências, principalmente na região do Vale do Javari, que leva até 14 dias, depende do rio, como o rio esteja, para esse profissional chegar na comunidade, fazer o atendimento. Então, não dá para se pensar nessa logística de ir e voltar. Quando a gente disponibiliza uma equipe para fazer essa atenção, ele fica dias dentro das terras indígenas. Pode ficar 20 dias, 30 dias, até 60 dias dentro de área, fazendo essas ações para tentar otimizar o máximo desse recurso utilizado para esse deslocamento. Que quando não é possível viabilizar por horas voos, precisa ser de barco. E esse transporte de barco é muito complexo, porque ela sobe o rio levando as pessoas e já levando o combustível, porque não vai encontrar outra base para abastecimento desses barcos. Então, veja que é uma viagem que tem ameaça, né, por causa da questão da segurança, que sobe o rio levando o combustível para poder descer, para garantir o retorno. Então, é complicado. Fazer saúde indígena é bastante delicado e a gente tem sofrido muito por isso, porque manter profissionais nessas situações não é um processo
econômico, né? Até para justificar por que fazer saúde indígena é mais caro, é diferente, tem um percentual de investimento muito maior por causa dessas demandas que são bem diferentes, que são bem distantes e estão no mais difícil acesso desse país. É um investimento que parece que o atual governo não tem interesse nenhum em fazer. Em manter. E, Thalisson, e a questão levantada pelo presidente Bolsonaro de exploração do solo e do subsolo dos povos indígenas mediante consulta à própria comunidade? Como é que os povos indígenas encaram essa novidade? Há necessidade extrema de que o governo ele dialogue com a comunidade onde tá sendo feita a intervenção, né? Então, existem diretrizes que indicam o comportamento do Estado brasileiro frente a esse tipo de intervenção, principalmente envolvendo obras públicas. A gente tem a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que depois que o Brasil se tornou signatário, ela se transformou após em decreto e demonstrava o interesse do Estado brasileiro de reconhecer os direitos indígenas, mas, sobretudo, dentro das intervenções que fossem feitas nos territórios, houvesse esse diálogo com as pessoas que viviam nesse território, que vivem nesse território. A gente tem também uma normativa da própria ONU de diretrizes também que seriam direcionados para as empresas nesse processo de alguma intervenção dentro dos territórios indígenas. A gente pode, eu poderia falar especificamente aqui a partir da experiência que eu tenho de contato com essas questões, da transposição de São Francisco, por exemplo, né? Teve um dos povos que eu poderia citar aqui, o povo Pipipã, que teve aqui em Pernambuco o território cortado ao meio. E você, recentemente, uma pesquisa de uma médica da Fiocruz, ela identificou quanto essa intervenção do Estado brasileiro, por conta dessa atividade dentro do território, quanto isso impactou na vida da população. E ela trazia a partir desses relatos das pessoas que foram entrevistadas, do quanto não houve um diálogo para fazer com que, se é realmente necessário a transposição de São Francisco, vamos fazê-la de acordo com as nossas demandas também. Então, isso implica diretamente na saúde dos povos, como essa própria pesquisa dessa médica na Fiocruz identificava, e a gente percebe o quanto há necessidade da relação do Estado brasileiro, desses representantes dos políticos, desse contato, desse diálogo estritamente com a comunidade que vai ser afetada. Carmen, quais são os riscos embutidos nessa ideia do atual presidente? Os mais terríveis possíveis. O impacto de um empreendimento ou do mau uso de um território desse, ela impacta várias gerações dos povos indígenas. Olhando pelo lado social, é terrível o que esses impactos causam na cultura dos povos indígenas. E esse encontro sem planejamento, esse encontro com outras culturas, isso prejudica toda uma geração e vai passando para as próximas. E quando trata da questão dos impactos ambientais, esse é muito mais danoso, né? Porque ele impacta diretamente na saúde da comunidade, né? A comunidade perde os seus hábitos, que já vem perdendo, né? Esse impacto diretamente com os hábitos alimentar, né? O hábito de vida saudável que a população indígena tem. E a gente não tem mais como controlar isso, né? Porque como é que as comunidades hoje mais afetadas, seja por empreendimentos ou seja pela proximidade né, das cidades para as terras indígenas,
são situações irreparáveis que a gente não consegue mais. Primeiro, né, quando trata da questão de empreendimento em terra indígena, consultada, nunca é consultada adequadamente. Não vem essa discussão, não se discute os impactos, não se mostra os impactos negativos, né? Não se vem. É uma conversa mascarada que, às vezes, pode acontecer envolvendo uma pessoa da comunidade ou outra, mas dizer que realmente há uma consulta de todo mundo é balela. A prova está aí, né? O impacto do Rio São Francisco, da transposição do rio, o impacto de Belo Monte, o impacto da usina hidroelétrica de Itaparica, do povo Pancararu, o que isso impactou a nossa vida, né, no que tange a questão do meio ambiente, que foi totalmente defasada, danificada com o empreendimento, ou com a instalação das redes de alta tensão dentro da comunidade, aonde aquelas máquinas chegavam e foram destruindo todo o acesso, serras e tudo para implantar as torres. Mal, terrível para o meio ambiente, nunca reparado. Então, a comunidade não foi consultada sobre nada disso, né? Então, é complicado. E o que o governo quer fazer é tornar menos burocrático, né, o uso do patrimônio territorial existente, né? Porque lá na Constituição Federal de 88, nos artigos 231 e 232, que foi garantido aos povos indígenas o usufruto das terras, né? A partir do momento que essas terras perdem a cobertura dada por lei, o que é que realmente pode acontecer? Aonde está a maior população indígena desse país? Está na Amazônia. Hoje, os povos indígenas ocupam 12% do território nacional. Deste território, nós temos aí 800 mil índios dentro de terras indígenas e alguns não contabilizados ainda, que são os índios isolados. Imagine o que é um impacto desse, de chegar a um empreendimento dentro de uma terra indígena de índio isolado, de índio que não tem o contato com outros grupos, que não falam o português, que vivem inteiramente do meio ambiente. Como que vai ser daqui para frente? Essa geração, qual vai ser o impacto disso na vida dessa população? Então, a proposta do governo em tornar cada vez mais fácil o uso desse patrimônio que existe das terras indígenas é uma ameaça ao direito de existir, né? Porque quando chega esse desenvolvimento, ele não respeita a vida de quem está ali na terra. É uma concepção de desenvolvimento sem envolvimento das comunidades. Exatamente. Né? Sem envolvimento dos povos indígenas. Seria desenvolvimento para quem? Para a soberania do país? Enquanto outros, com certeza, vão morrer? Está aí o garimpo nos Yanomami, a contaminação de tantos pacientes, de tantos indígenas que estão contaminados pelo mercúrio. E a vida deles, quem vai garantir? São múltiplos, né? No Brasil contemporâneo, só para ficar na história do Brasil contemporâneo, de projetos de desenvolvimento, de megaprojetos, né? Que repercutiram muito negativamente na saúde, na cultura dos povos indígenas. E aí se constrói a ideia de que as populações indígenas são adversárias, são um empecilho a esse tipo de desenvolvimento. Como é que vocês fazem a crítica desse tipo de identificação, Tânia? Eu acredito que nós não somos, nunca fomos a barreira para o progresso. O que nós questionamos aqui é a execução de uma política que o próprio governo já definiu que ia fazer, que era justamente a negociação e a conversa com as populações que estão sendo afetadas por esses empreendimentos. Eu não preciso nem ir muito longe para falar sobre essas intervenções. Eu posso ficar aqui mesmo em Pernambuco, na usina nuclear que está sendo
idealizada em Itacuruba. Então, a gente vê os povos indígenas organizados, e eu falo a partir da juventude indígena com a qual eu tenho relação. A última reunião da Comissão da Juventude Indígena de Pernambuco, em Cabrobó, nesse ano, em janeiro, os indígenas se organizaram justamente para criar uma frente de mobilização contra aquilo que afetaria os povos indígenas, especificamente daquela região onde o empreendimento estava sendo idealizado. Recentemente teve uma segunda marcha dos povos indígenas, dessa vez uma marcha mais longa, para tentar dizer para o Estado brasileiro e para os representantes, e a gente já pode dizer até que surtiu um efeito, de que os povos indígenas não querem esse tipo de intervenção sem a consulta direta e sem o diálogo estreito com as populações. O nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta e gostaria que vocês dois respondessem. Qual foi o significado, qual a importância da candidatura da Sônia Guajajara à vice-presidência da República na chapa de Guilherme Boulos? Seria uma oportunidade de se fazer uma política diferente, se fazer uma política com um sentimento por ser um brasileiro, uma brasileira originária, que traz na sua luta, traz no seu sangue, né, o sangue dos povos originários desse país, que até aqui não tiveram a oportunidade de fazer a sua própria política. Né? A nossa política é a mais saudável possível. É a política de continuar existindo em um ambiente saudável, né? Produzindo. Nós não temos uma intenção de fazer a monocultura ostensiva. Nós precisamos usar o meio ambiente de forma racional para a sobrevivência, para a alimentação, né? Alimentação saudável. A nossa ambição é continuar existindo, a nossa cultura continuar fortalecida, né? É vivendo daquilo que o meio ambiente nos oferece. Então, a candidatura da Sônia foi, sobretudo, a coragem, né? Ela teve a coragem de dispor o nome dela para trazer uma política social diferente, uma política humanizada, uma política cultural, uma política onde o povo brasileiro se sentisse mais brasileiro, onde ele se sentisse que é possível a gente viver sem tanta ganância, né? Sem matar, sem acabar com a floresta, sem acabar com os rios, né? A gente não precisa trocar índio por gado para continuar vivendo. A gente pode ter as duas coisas, cada um respeitado no seu ambiente, no seu meio, no meio que você vive e vive bem. E isso a Sônia trazia muito claro, né, que é a questão do direito ao seu território, continuar na sua casa, na sua roça, né, sem devastar, sem queimar, sem acabar, sem poluir, sem matar os peixes e sem acabar com a floresta. Então, isso para nós é fundamental que essa discussão venha, né, para todos os ambientes, porque se a gente não preservar, todo mundo, daqui a pouco tempo, não vai ter mais o que preservar. Não vai ter mais não vai ter geração futura, ela também se acaba. Tyson? Eu vejo a candidatura de Sônia Guajajara como uma possibilidade dos povos indígenas se sentirem representados em políticas que há muito a gente vem lutando. Seria uma possibilidade também, a partir dessa candidatura, de implementação de políticas étnicas que estão de acordo, que estariam de acordo com as populações indígenas, o respeito a nós, que já estamos aqui, que estivemos e continuamos e vamos continuar existindo desde o processo de ocupação, de invasão desse território. Então, eu acredito que foi uma possibilidade, foi um momento de você se sentir representado numa figura
política, numa figura pública e política, que nós, povos indígenas, dificilmente temos a capacidade de se sentir representado. Muito obrigado a vocês dois. E o Trilhas da Democracia volta na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá!